O que vocês estão vendo aqui? Parece uma garrafa comum, vazia, mas nem tudo é o que parece. Essa daqui é uma garrafa que eu ganhei de presente em uma das minhas viagens que eu fiz lá para as bandas das Minas Gerais. Eu conheci um senhor chamado Pedro e ele me garantiu que aqui dentro está preso um saci. E você sabe o que é um saci? Esqueçam tudo que já ouviram até hoje, porque eu vou te contar a verdadeira história do saci, ouvida diretamente da boca de quem conheceu um pessoalmente. Eu sou Flora Manga e sejam bem-vindos à minha fantástica loja de histórias. E você que tá aí, quer ajudar essa loja a ficar cada dia mais fantástica e cheia de novidades? Então se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber novas histórias. Havia um menino chamado Pedrinho. Pedrinho era um menino que morava na cidade e gostava das coisas da cidade. Gostava de jogar bola, de cinema, videogame, ir ao shopping, teatro, mas tinha algo que ele gostava mais do que tudo isso. Era passar as férias na casa da sua avó, que ficava num sítio lá na roça. Você sabe o que é a roça? Bem, a roça geralmente é uma vila ou um município bem distante da cidade em que você precisa pegar um longo caminho de estrada de chão para chegar até ela. A roça é um lugar mágico, onde você tem mais contato com a natureza, com as suas raízes. E Pedrinho adorava tudo isso. Ele gostava de passear pela grama, de ordenhar a vaca, de tomar aquele leite quentinho que saía da vaca. Ele gostava de acordar cedo, pisar na grama ainda molhadinha e sentir as gotinhas de orvalho tocando a ponta dos seus pés. Ele também gostava de correr atrás das galinhas, e debulhar milho para elas, dando a volta no paiol. Ele também gostava de assar esse milho quentinho na brasa do fogo do fogão de lenha. Era um universo de coisas. Férias para o Pedrinho era no sítio da Dona Benta, a sua vozinha, e ponto final. Mas tinha uma coisa em especial que ele gostava, que eram das histórias da roça. Sabe, na cidade a gente também tem muitas histórias, né? Histórias nas revistinhas em quadrinho, nos livros infantis, histórias nos videogames, na Netflix. Mas as histórias da roça, elas são bem especiais, são diferentes. Elas têm um ar de mistério e geralmente são contadas pelas pessoas mais velhas, sentadas na sua poltrona, e assim tem um ar de muita verdade. Com essas histórias, ninguém pode competir. E Pedrinho gostava em especial das histórias de caçadores e aventureiros e índios que viviam por aquelas terras. Certa manhã, durante as suas férias, Pedrinho acordou e já foi logo falando com a avó. Ô vó, eu quero sair hoje pela mata para caçar um bicho grande. A avó ficou admirada com o menino e já foi logo advertindo. Pedrinho, tome muito cuidado. Você não sabe que lá na mata tem onça. E onça tem um urro que faz congelar até fogueira de São João, menino. Eu lá vou ter medo de onça, vó? Imagina. Mas além das onças também tem as cobras, as serpentes venenosas, com veneno capaz de derrubar até mesmo um touro, e cobras tão grandes que podem devorar uma criança do seu tamanho. Vó, eu lá vou ter medo de cobra? Cobra a gente mata com uma paulada na cabeça. É? Mas e as aranhas caranguejeiras? Na mata tem aranhas tão perigosas que são capazes de comer um filhote de passarinho ainda no ninho. Ô vó, imagina só se eu vou ter medo de aranha. Vó, aranha a gente mata pisando em cima? Meu filho, você não tem medo de cobra, nem de onça e nem de aranha. Mas e de saci? Porque na mata tem saci. Nessa hora, Pedrinho se calou, ficou assim paralisado. Ele nunca confessou para ninguém, mas podia ver nos seus olhos que ele tinha medo de saci.
tá aí uma coisa que tanto as crianças da cidade como as crianças da roça tinham medo e igual era do Saci. Talvez por causa das histórias recorrentes das diabruras que esse duende é capaz de fazer. Desde esse dia ficou Pedrinho com o Saci na cabeça. Esse duende de uma perna só que vive de fazer diabruras. Pedrinho ficou o dia todo procurando informações sobre o tal Saci. Ficou perguntando para as pessoas que elas só sabiam falar de algo que tinha ouvido de alguém que ouviu de alguém. Mas foi quando ele se lembrou do seu Barnabé, um homem que morava ali perto do sítio da Dona Benta e que dizia ter visto o Saci, ó, olho no olho. Ha! Pedrinho não perdeu tempo. Correu até a casa do seu Barnabé, que ficava perto de um riacho. O tio Barnabé era um senhor já vovozinho, de pele escura, cabelos grisalhos e tinha assim um olhar de sabedoria e grandeza. Bastava chegar na casa dele e você já sabia que estava diante de um sábio. Ele gostava de ficar pitando o seu cachimbo, uma velha mania que ele sabia que fazia mal, mas que estava velho demais para abandonar. Enfim. Às vezes, né, sabedoria não cura cabeça dura. Ele sempre dizia que contava as histórias não só as que sabia, mas aquelas que já tinha vivido e visto com aquele olho que a terra um dia há de comer. Bom, Pedrinho chegou lá na casa do seu Barnabé e já foi logo fazendo uma pergunta. Ô, seu tio Barnabé, eu vim aqui porque quero saber informações precisas sobre o Saci. E me disseram que o senhor sabe tudo sobre ele. Me diga, ele existe mesmo? Tio Barnabé deu aquela risada gostosa, terminou de tomar o golinho do seu café que ele tinha acabado de passar e já foi logo dizendo. É claro que existe, meu filho. Não só existe, como eu mesmo já vi, ó, vários. Já perdi a conta de quantos saci eu já vi cruzando aqui, ó, pelo sítio. Pedrinho ficou com os olhos arregalados. É verdade, as pessoas da cidade é que vivem aí suas vidas monótonas e acham que o mundo é todo cheio de monotonia, que não existe mais nada de extraordinário acontecendo. O coração do menino quase que pulou para fora da boca. E começou a bater acelerado. Os olhos ficaram arregalados. Tio Barnabé, me fala mais. Me fala, como que é o Saci mesmo? Você que já viu ele assim de pertinho. Me conta. Foi quando o tio Barnabé abriu quase que o livro da história da vida do Saci e foi situando aquele pequeno duende no mundo inteiro. Bom, meu filho, existe história de Saci para tudo quanto é lado do mundo, para as Europa fora, de Portugal até na Espanha, passando pela Inglaterra. Lá na Europa, ele iria se chamar Leprechaun, mas aqui no Brasil, ele é um tipo de duende que tem só 3 dedos, um furo no meio das mãos, anda numa perna só e é mais pretinho que carvão, mas é polido, parece brilhoso e não tem um único pelo no corpo. E ele possui um segredo mágico e fantástico. Ele usa um gorro vermelho, que é a fonte do seu poder. Com esse gorro, ele consegue ficar invisível e consegue se locomover numa velocidade de um redemoinho. Ele também gosta de fumar um cachimbo. Alguns andam aí fumando pela mata fora. Às vezes, quando eu passo, sinto só aquele fedor, já sei que tem saci solto pela mata. Mas o que ele gosta de fazer mesmo é de atazanar a vida das pessoas. Imagine você que aqui na fazenda ele faz todo tipo de diabrura. Azedo o leite, queima o feijão, dá nó na crina dos cavalos, quebra a ponta da agulha, esconde as chaves, enferruja as portas para você não conseguir mais abrir, troca o sal pelo açúcar, deixa os ovos da galinha tudo choco. Atormenta os cachorros. Você já viu que às vezes de madrugada cachorro começa a latir como se estivesse vendo gente só para perturbar o sono? É Saci, com certeza. O Saci também domina todo tipo de inseto. Quando a sua casa fica ali, ó, cheia de pernilongo, de barata, de mosquito, escorpião, pode saber que é obra de Saci.
Ele não é de fazer maldade grande, mas aquelas pequenas diabruras que tiram a paz de um pobre cristão, isso ele sabe fazer sim. E é um bichinho difícil de dar jeito, já que ele se move na velocidade da luz com o poder que ele tem daquele gorro. Vive lá zanzando como se fosse um furacão. Aí é difícil de pegar. E a gente consegue ver o Saci, tio Barnabé. Pedrinho, a essa altura, já roía as unhas, tentando encontrar um jeito de conseguir ficar de frente a frente com este duende fantástico. Não é fácil, mas também não é impossível. O primeiro Saci que eu vi na minha vida, eu tinha a sua idade. Depois disso, eu já perdi a conta. Mês passado mesmo, eu tive um encontro com um, frente a frente, que me aprontou uma, mas ele levou o troco. Você quer ouvir essa história, menino? Vem pra cá, puxa esse banquinho que eu vou te contar. Eu tava assim já de noite, terminando de rezar as contas do meu rosário, quando me bateu uma vontade de comer pipoca. Então eu fui até o celeiro e escolhi uma espiga de milho bem seca. Debulhei aquele milho dentro de uma panela. Foi quando nessa hora eu comecei a ouvir um griteiro lá no galinheiro. As galinhas estavam em polvorosas. Eu então resolvi largar tudo que eu estava fazendo e sair correndo. Eu achei que elas estavam sendo atacadas por uma raposa. Quando eu cheguei lá, as galinhas pareciam que estavam meio malucas. Ficavam bicando no chão, pareciam meio perturbadas e atordoadas. Foi quando eu vi passando perto de mim um redemoinho. Aquele redemoinho passou e foi na direção lá de casa. Eu soube na hora que era o Saci. A essa altura já sabia que ali no galinheiro os ovos já estavam tudo choco. Que é isso que ele faz, aquele danado. Quando eu cheguei lá em casa, gente, já estava tudo revirado. As farinhas já tinha tudo dado caruncho. As portas dos armários não fechavam mais. Ele já tinha azedado meu leite e tinha feito o meu cachorro ficar feito doido latindo. Coitado do Bolinha, nunca mais foi o mesmo depois de ter visto aquela bendita daquela assombração. Você acha que parou por aí? Ele encheu de percevejo o meu colchão. Ele me escolheu para me atazanar. Nem o prazer de comer aquela pipoca eu tive. Virou tudo por ar. Mas eu sabia que aquele maldito ia voltar e resolvi preparar um plano. Eu estava decidida a dar uma lição naquele duendinho. E ele voltou, tio Barnabé? Perguntou o Pedrinho, curioso. E como não? Na sexta-feira da semana seguinte, lá estava ele. Mas eu tinha preparado um plano. Fiquei de tocaia. Quando ele chegou da janela, eu percebi que ele já estava lá, preparado para me aprontar uma das suas traquinagens. Ele pulou para dentro e começou a vasculhar pela casa toda. Foi lá no armário e já foi trocando o sal pelo açúcar. Passou pela minha panelinha que estava com leite que eu tinha acabado de tirar da mimosa. Aquele leite que eu estava guardando para tirar a gordura, fazer uma manteiga. Sabia, Saci passou perto, já é leite perdido. Mas ele foi lá revirando, até que procurou na minha gaveta e encontrou o meu cachimbo. Você sabe que o Saci anda carregando uma brasa na mão. É por isso que ele tem um furo, porque ele gosta de brincar, de jogar a brasa de uma mão para outra. Quando ele sentou, pegou o cachimbo, cruzou a perna. Nessa hora, Pedrinho olhou com a cara de desconfiança. Ô, tio Barnabé, como é que é essa história aí de Saci cruzar a perna? Ele não tem uma perna só? Meu filho, pra você ver como é que Saci é um bicho perigoso. Saci faz coisas que até Deus duvida. Eu não sei não, só sei que é assim. Quando ele quer, ele consegue cruzar a perna e parecer que tem duas. E foi o que ele fez. Cruzou a perna, pegou o cachimbo, jogou a brasa dentro e pum! Pedrinho olhou com uma cara que não tivesse entendido nada. O que aconteceu? Foi a minha armadilha para ele. Eu tinha colocado pólvora no fornilho do cachimbo. E quando ele colocou a piteira na boca, jogou a brasa dentro,
Foi aquele estouro. Voou pólvora pra tudo quanto é lado. Ele saiu com a cara toda sapecada. Imagine você que o Saci ficou tão assustado que nem conseguiu fazer um redemoinho. O máximo que ele conseguiu foi um vento torto. Aproveitou o furo que a pólvora tinha feito no telhado e subiu pra cima como se fosse um foguete. Ficou tão assustado que nunca mais voltou. Aquele ali nunca mais vai colocar um cachimbo na boca. Então quer dizer que agora eu nunca mais vou ver um Saci na minha vida? Menino, não perca as esperanças. Talvez sim. Olha, existem muitos sacis no mundo. Tem saci de tudo quanto é tipo. Tem saci que gosta de fumar cachimbo e virar redemoinho. Mas também tem saci guerreiro, saci defensor das matas. Tem até saci com cabeça de fogo. Saci o que não falta aí por essas matas do Brasil afora. Esse, por exemplo, da história que eu te contei, foi só um saci endiabrado que resolveu fazer diabrura com a pessoa errada. Esse eu acho que não volta não, meu filho, mas talvez você tenha sorte de encontrar outros por aí. Muito embora encontrar saci é uma coisa que eu não aconselho a ninguém. Bom, e foi assim que o Pedrinho aprendeu pela primeira vez quem era o Saci. E você acha que ele se contentou só em ouvir essa história? Claro que não. Agora o Pedrinho tomou uma decisão. Ia ele em pessoa encontrar um e capturar. Para isso, ele precisou ter uma outra aula de Saci com o seu Barnabé. Quer saber se ele conseguiu? Bom, essa é uma outra história que eu prometo te contar um outro dia. Até lá!